Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. Uzipay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague, se pague, tem negócio. O Trilhando a História, claro, com muita aventura, com muita história, cultura e identidade de Rondônia. E hoje a gente vai contar um pouco sobre esses detalhes da Amazônia e, claro, da cidade de Porto Velho. A gente está aqui no Museu do Seringueiro, no Parque José Adelino, onde existem inúmeras seringueiras. E por que a gente está aqui? Para contar a história do meu avô e do pai de José Calixto, que foi soldado da borracha, e meu avô também foi seringueiro aqui nessa região da Amazônia. Não é isso, Calixto? Verdade, vamos contar um pouquinho dessa história riquíssima desse ouro branco na Amazônia. E vocês vão acompanhar toda essa aventura e essa história com a gente, no Trilhando a História. Trilhando a História. A gente entrou agora na casa de um seringueiro. A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fez algo magnífico aqui no Parque José Adelino, que tem aqui 200 seringueiras, 200 hérbias brasilienses e criou o Museu do Seringueiro, que é o que faltava para cá. E a gente tem os componentes que faziam parte do cotidiano. Calixto, o que é isso aqui, cara? Que é um ouriço de castanha. Né? Ouriço de castanha. Para você que conhece a castanha do Brasil, castanha do Pará, ou castanha da Amazônia, ela tá aqui dentro, cara. O ouriço dela. Isso aqui tá cheio de castanha. Olha aí. Olha o barulhinho. Que legal. Além disso, temos o que aqui? O cacau. Também. Cacau teobroma. Aí a gente tem aqui a poronga. A poronga é esse tipo de lanterna, lamparina, usado pelo seringueiro na madrugada para ele poder cortar e sangrar a seringa, que ele cortava com a faca. Esse é um modelo muito mais assim desenvolvido no início do século XX, porque antigamente na Amazônia, principalmente no Pará, o estilo de corte era o estilo arroxo, que acabou prejudicando bastante os seringais do Pará. Por isso o Amazonas, Rondônia e Acre acabaram tendo mais seringueiras, porque se desenvolveu posteriormente o corte espinha de peixe ou corte bandeira. E aí você mantém a sustentabilidade e a renovação do ciclo da própria árvore. A gente tem aqui a cuia, né? Alguns itens da vida do seringueiro, a própria semente da seringueira, né? Algumas roupas que foram feitas de forma impermeável com látex, alguns itens, como a sacola, você tem o bornal, a bolsa, o calçado, que às vezes também eram feitas, alguns seringueiros e soldados da borracha, faziam do próprio pé o seu molde, né? Para poder fazer esses sapatos, além de uma lamparina, um cachimbo e alguns outros itens, como a própria faca, que já está aqui, algumas cédulas, né? De dinheiros daquela época. Outras não, né? Porque a gente teve um período que o ciclo da borracha moeda era o réis. Aí você tem aqui um pote ou cuia, aonde normalmente um seringueiro, quando ele cortava, sangrava a árvore com a faca, ele colocava rente ao caule da árvore a cuia.
Mas quando às vezes ele fazia um corte numa parte mais alta da árvore, ele subia numa escada, ele cortava e sangrava a árvore, colocava lá essa cuia, e quando ele tinha dificuldade para não ter que subir novamente no topo da árvore, ele pegava essa varetinha aqui, né? E lá em cima ele recolhia o pote sem haver o desperdício, sem haver o derramamento. E aí ele colocava onde? No balde da seringa. E aí ele acumulando tudo isso para depois levar para o tapiri, levava para o defumador para poder defumar a pela de borracha. Uma outra raridade, gente, vocês não têm ideia que isso aqui é gelado, 19 graus, tá? Nós temos aqui um pote de água, uma cacimba ou algo que vocês possam denominar. E a água aqui, gente, era muito gelada. E tem água aqui. Olha isso aqui. Olha que maravilha. E a água tá gelada, posso atestar para todos vocês. E era a forma que eles tinham de se hidratar nessa umidade, nesse calor, nessa temperatura que nós temos aqui, naturalmente absurda da Amazônia. A gente também tem aqui o item de sobrevivência de um seringueiro, que é a sua cozinha. Mas muitos dos seus mantimentos eram oriundos do armazém do patrão. O feijão, o arroz, o açúcar, o café, adoro café. Tudo isso aqui só era possível no armazém do patrão. Só que, por exemplo, se no armazém comum o açúcar custava 10 réis a moeda da época, dentro do armazém do patrão custava 50, 60 réis. Era um valor sempre maior. Esse era o problema do sistema de aviamento. Porque era a forma do barão da borracha, do seringalista, prender o soldado da borracha, o seringueiro, na sua locação. Porque quando ele ia levar a pela de borracha para vender para o patrão, dentro do armazém do patrão, o guarda-livro anotava as pelas de borracha que eram vendidas ao preço que o patrão determinasse, e aí ele pagava as dívidas da compra do mês passado, mas essas dívidas sempre aumentavam. Ele sempre estava devendo, porque os preços eram exorbitantes, eram absurdos. E aí a gente tem mais ou menos a reprodução de um forno, um fogão, a lenha, e enfim. E claro, mais uma vez, a poronga, né? Que o cara colocava, né, em seu chapéu, ia lá, pá, de madrugada, cortava a seringa com a luminosidade necessária para ele poder enxergar o corte perfeito dentro do seringal, dentro da locação. Essa é mais ou menos o cotidiano de um soldado da borracha. E tudo isso é possível, você viajar como uma janela do tempo, conhecer o cotidiano desses homens que são os verdadeiros, destemidos pioneiros, vindo aqui no Memorial do Seringueiro. Um local que não apenas reserva a memória desses personagens anônimos, mas conta para todos nós a história de verdadeiros heróis, heróis da Amazônia. Como uma bola de borracha, uma pela de borracha feita num taperi, no defumador, com látex extraído da Herbias brasiliensis, da seringueira, símbolo do trabalho e do empenho de seringueiros e soldados da borracha. E ao meu lado está José Calixto, filho de soldado da borracha. Calixto, sensação de reviver essa história dos seus antepassados. Brinquei muito com as bolas pequenas, jogando no chão assim, pulando, e esse cheiro aqui não tem igual. É um saudosismo, né? É saudosismo aquela. Falando em saudosismo, todo esse empenho e todo esse trabalho, oriundo de um personagem que sempre foi um defensor da história dos seringueiros, Sabiá. Descendentes também, familiares que fizeram parte dessa história dos soldados e seringueiros, soldados da borracha. Sabiá, como foi fazer esse trabalho de reconstruir a memória desses personagens esquecidos muitas vezes, mas que você lutou para que eles fossem constantemente lembrados através desse memorial?
o sacrifício foi grande, né? Porque eu passei um mês, mais ou menos 28 a 30 dias aqui, dia até a noite, entendeu? Para concluir esse trabalho, né? Que foi tudo, a ideia, o projeto todo foi nosso, meu, mas assim, com a ajuda de um parceiro a gente conseguiu concluir. E sabe, valeu a pena, porque eu tenho tido muitas experiências aqui com pessoas que têm vindo visitar. Eu tive aqui uma senhora que entrou aqui, começou a chorar, né, revivendo o tempo dela, lembrou da mãe, lembrou do pai, ela tinha uns 80 anos e começou a chorar. Eu me abracei com ela, entendeu? Foi um momento assim muito emocionante para mim. Vi outro senhor de 94 anos que entrou ali, ficou igual uma criança olhando para lá e para cá, não sabia para onde ele começar, né? Então assim, são esses momentos que a gente sente que vale a pena realmente trazer um pouco da história para que tantos os que já viveram recordar e os que estão nascendo agora aprender essa linda história que é realmente a história do seringueiro. O Sabiá está proporcionando a ponte de gerações, a conexão do passado com o presente e com o futuro. Os familiares que vivem em Rondônia com seus netos, seus filhos, avós, descendentes, poderão reviver a história da sua família através desse espaço que, como uma janela do tempo, faz a gente viajar e sentir saudade da nossa história. A riqueza da Amazônia era baseada na riqueza da floresta, daquilo que a natureza podia proporcionar ao soldado da borracha ou ao seringueiro. Em sua morada, em sua casa, muitas vezes saía de madrugada para poder cortar a seringa na sua locação. Muitas seringueiras, mas nem sempre essas seringueiras ficavam próximas de sua residência. Às vezes um seringueiro tinha que caminhar na floresta, na madrugada, por quilômetros, para conseguir cortar algumas seringueiras, para poder adquirir para o seu sustento algumas pelas de borracha. Não era fácil a vida de um seringueiro, era uma vida de muito sofrimento, de se defender dos índios, que naturalmente defendem o seu território, de se proteger das doenças endêmicas, malária principalmente, de sofrer as consequências de um trabalho do aviamento baseado naquilo que era o patrão, o coronel, o dono da locação que explorava esses homens na floresta. Mas era uma pessoa de muita força e de muita fé. O soldado da borracha, o seringueiro, esse herói, muitas vezes arigó, nordestino, cearense, que vinha de uma outra região, de um outro bioma, de uma outra característica de ambiente, para encarar a Amazônia, para encarar essa grande aventura. Para você saber o que é a poronga, e a gente vai ver daqui a pouco, é um tipo de lamparina, de lanterna na cabeça, que era para focar na hora do corte da seringueira, né, de sangrar a árvore no formato de espinha de peixe ou bandeira, que eram os tipos de corte dos seringueiros, e aí dá aquele foco, né? E ao mesmo tempo, aqui no caso do tapiri, na defumação, para que o cabelo, que não é o meu caso, evidentemente, não venha também ser um ingrediente desnecessário dentro da defumação. Vai lá, Sabiá, faz o teu trabalho aí. Particularmente era o que você já fez aqui, né? Uhum. Você pareceu o seringueiro de verdade. Olha aí. É essa mesmo, não tem mistério, né? Joga seu leite aqui, dá o banho. Daqui? Te ajudar? Depois leva lá para fazer a coagulação. Falam que é bulhão, outros falam que é vulcão, outros falam que é defumador. Defumador. Então tem cada região. Tapiri também. Lá no Acre é bulhão o nome disso aqui. Aqui já é defumador. Mas a técnica é essa aqui, né? E essa questão da defumação, né? Era justamente para aumentar a durabilidade dela, né? Claro, resistência dela, né? Resistência aumentar. A gente vai ver algumas fotos antigas. Antigamente eles transportavam pelos rios as pelas de borracha. Existem fotos de verdadeiras balsas de pelas de borracha
que desciam as corredeiras do Madeira. Por isso que na época os bolivianos perdiam muitas dessas matérias-primas. Daí a necessidade de se construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré para não mais se perder tanta borracha, no caso principalmente o Nicolas Soares Dal, o rei da borracha da Bolívia, que transportava essas pelas de borracha do Pando, do Pene, descendo o Mamoré, as corredeiras do Mamoré, descendo o Rio Madeira até chegar à localidade de Santo Antônio. Não é isso, Abel? É essa a história. Então, assim, bom estar do lado de alguém que realmente pode confirmar essa história. E aí é bom que a gente essa questão de todo esse trabalho com o Memorial do Seringueiro, com o Tapiri, com essa demonstração, para que as pessoas realmente conheçam, né? Que só existiu estrada de ferro por causa da borracha. Isso. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Miron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Miron é mais que um plano, é cuidar bem. A Miron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao Vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real, todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Quem tem a melhor cobertura é Brasil Digital. Quem atende com gente que não roubou é Brasil Digital. Quem conta com suporte 24 horas é Brasil Digital. É Brasil Digital, é Brasil Digital. Brasil Digital, pra assistir, pra jogar, pra se informar, é Brasil Digital. Velocidade de até 1000 mega, planos a partir de R$ 69,90. Clientes Brasil Digital têm vantagens em dobro. Entre em contato. Quer colocar um SUV com tecnologia japonesa na sua garagem com apenas R$10? O Rondon Cap pode te ajudar. No quarto prêmio deste domingo tem um Nissan Kicks 0 km ou R$110 mil. É carrão, é um Nissan Kicks para chegar mais longe com muito conforto. E ainda tem um prêmio de 8 mil, um prêmio de 7 mil, um prêmio de 5 mil e 40 prêmios de R$500. Rondon Cap, contribua com a Azapaz e participe. Quem pede a nota concorre a uma nota, isso é muito legal. Você é premiado e ajuda uma entidade social. Nota legal. Peça a nota e concorra a prêmios em dinheiro. Governo de Rondônia.
Sabiá estava aqui me explicando, e é uma prática do seringueiro ter o tapiri dentro da locação. Depois de ele sangrar a seringueira lá pelas 4 horas da manhã, coletar na cuia, ele levava para o tapiri, onde ele fazia a coagulação do látex, né, da Herbias brasiliensis. Essa é uma pela de borracha. Então o que ele fazia? Para não desperdiçar, ele já aproveitava uma pela que já estava quase coagulada, e aí ele pegava, o Sabiá vai me ajudar aqui segurando aqui, levava para o tapiri, que é esse tipo de vulcão, né, de feira de ciências do tempo de antigamente, e fazia a defumação. Então ele vai coagular a pela de borracha, porque essa era a forma artesanal de se transportar as pelas de borracha pelos seringais, pelas locações, até o armazém do patrão. Essa parte da defumação cria essa coagulação dessa borracha que fica escura, diferentemente do látex extraído nessa coloração mais branca, que a gente chama de ouro branco, né? E aí fica esse ouro negro, né? Tão explorado pelos nordestinos, pelos soldados da borracha na década de 40, já no início do século XX, seringueiros, né? Em busca desse recurso na floresta. Agora tem um detalhe bastante interessante. Uma forma que os seringueiros tinham de tentar lucrar um pouco mais o trabalho dentro do seringal era colocar aqui ao lado na vara um pouco de bolor de barro, de argila, sobre ele o látex, né, da pela de borracha, ia defumando, coagulando e dando mais peso à pela de borracha para tentar lucrar um pouco mais. E aí normalmente o seringalista, para não ser enganado pelo seringueiro, ele jogava a pela de borracha no igapó, no igarapé, no rio. Se ela por acaso não boiasse e afundasse, ou seja, ele já tinha ali o conhecimento de que aquela pela de borracha estava adulterada, tinha barro dentro dela, no seu interior, para dar peso. E aí normalmente, claro que um soldado da borracha, um seringueiro, sofria sanções dentro de uma locação, dentro de um seringal. O Sabiá está aqui já colocando a poronga na cabeça, Calixto está com a gente vai reviver um momento importante da história de como esses homens cortavam as seringas, sangravam as árvores. E aqui é uma forma um pouco especial e diferente de cortar a seringa. Calixto, vamos assentar bem aqui, o Sabiá ajuda a gente, para ele não cair. Olha aí. Ela já está meio ruim, mas meu peso é leve. Bota aqui, ó, pronto. Aí eu vou pegar lá onde já está acusado, tá? Só para... Beleza, ele já vai cortar e sangrar aqui. Olha só, que cena incrível, gente. Está revivendo aqui um pouco desse passado glorioso desses soldados da borracha. Uma grande homenagem a esses personagens. E aí é o momento que ele pega a faca, corta, sangra a árvore, e aí nós temos aqui a cuia que ele coloca, que é o pote, e é quando a seiva do látex, a gente tem que, claro, fazer o corte dessa árvore durante a madrugada, porque a temperatura é mais amena, mais baixa, e a árvore sangra, né, com maior facilidade. E aí, eu vou pedir para o Calixto pegar lá a vareta, vai lá, Calixto, pegar aquela vareta para a gente depois mostrar para vocês como é que se tirava. Sabiá, a vida no seringal era fácil ou era difícil? Muito difícil, muito difícil. Primeiro, isolado na mata, né? Cheio de doenças, cheio de animais peçonhentos, onças, né? E, cara, era ele Deus. E o indivíduo lá, o seringalista que o explorava. Verdade. Bom, a gente explorou um pouco o Calixto para mostrar... Segura aqui a faca aqui, Calixto, por favor. Olha só. E aí o cara evitava... E aí, depois de coletado o látex, ele colocava no balde, que a gente já viu, e seguia o seu rumo coletando outros potes ou outras cuias em várias seringueiras. Aqui existem quase 200 árvores da Herbias brasiliensis, a seringueira. Mas não era assim não, muitas vezes numa locação de um seringal. O cidadão tinha que andar muito para conseguir aquilo que muitas vezes era pouco
diante de tanto sofrimento e empenho desse importante personagem, esse seringueiro, esse guerreiro, esse leão do norte, esse verdadeiro soldado da borracha. Deixamos esse ponto da cidade e vamos agora para a fronteira entre os municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari, uma região de grandes seringais. Antigamente existia um grande seringal chamado Seringal Aliança. Mas nesse lugar, Calixto, a gente vai viver uma aventura. A gente vai andar de caiaque, não é isso? Com certeza, andar de caiaque, muitas cachoeiras, muita aventura, Alex. Trilhando a história, Rio Tapages, agora, uma região de antigo seringal desses destemidos pioneiros. Bom, a gente está aqui a mais ou menos 20 quilômetros de Porto Velho. Já estamos entre Candeias do Jamari e Porto Velho, nessa região que no passado havia inúmeros seringais, onde Rondon também passou por aqui na construção das linhas telegráficas. Calixto, turismólogo, aventureiro, a gente continua a nossa aventura hoje, né? Continua a nossa aventura, vamos nos preparar para andar de caiaque agora. E vocês vão ver nesse local aqui que é incrível, Rio Tapages, uma água maravilhosa, muitos peixes, só que vocês sabem que o Trilhando não tem essa perspectiva de pesca, né, sustentável, pesca de aventura, pesca esportiva. A gente agora vai desembarcar os caiaques, mas ali tem uma equipe da Amazônia Adventure, comandada pelo Saulo Giordani, está desembarcando os caiaques. Aqui tem um outro caiaque que é o nosso, que a gente vai desembarcar, e são vocês que vão embarcar com a gente nessa grande aventura. Agora vocês vão trilhar uma nova história nesse local que é belíssimo, exuberante, de uma natureza maravilhosa. Passear de barco, vem navegar no Madeira. É chegada a hora da grande aventura, vamos navegar pelo Rio Tapages, um local maravilhoso entre Porto Velho e Candeias, uma região riquíssima de beleza e de turismo de aventura. E se tratando de turismo de aventura, a gente reuniu essas duas duplas da história da aventura de Rondônia, José Calixto, que já conversou com vocês, e aqui está o Saulo Giordani, da Amazônia Adventure. Saulo, são quantos quilômetros de remada aqui descendo o Rio Tapages? Alex, é um trajeto de 9 quilômetros, passando por uma cachoeira e uma corredeira. É um dos roteiros que a Amazônia Adventure tem mais procurado e muito mais bonito. Se alguém quiser viver essa aventura que a gente está vivendo aqui, e que nós iremos, ao longo dos programas do Trilhando a História, mostrar, liga para qual número, Saulo, para poder marcar com você e vivenciar essa história? Tem um WhatsApp, que é o 92560007, né, que é o Disque Aventura, e as pessoas têm chegado muito a gente pelas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, Amazônia Adventure, amazônia.adventure. Maravilha. E vocês, claro, não vão ficar de fora dessa aventura. Em casa vão poder acompanhar mais essa história, para lembrar os destemidos pioneiros, esses aventureiros, bandeirantes sertanistas, membros da Comissão Rondon Seringueiros, seringalistas, soldados da borracha, que viveram essa aventura na Amazônia há muito tempo atrás. Em homenagem a eles, iremos viver com todos vocês essa aventura no presente. Grande rio, nesse grande rio. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Na semana que vem vocês vão poder acompanhar essa grande aventura, navegar pelo Rio Tapages, um local exuberante, de muita história e de muita beleza natural. Até o próximo Trilhando a História.
Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague, se pague, tem negócio. Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay, porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.